em metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre. Então, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, resumido, que é o REL, o relatório de gestão fiscal, que é o RGF, que já encontra-se no portal do município, tá? E a nossa audiência também. E na nossa audiência a gente traz ele em versões mais simplificadas desses documentos. No artigo 9 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que o município tem que demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre. Então, conforme parágrafo 16 da Constituição Federal. Quais são os objetivos dela? Demonstrar as receitas arrecadadas no período, apresentar as despesas realizadas, apresentar os gastos constitucionais, educação, saúde e permitir a interação entre a comunidade e a gestão municipal. Então, trazemos a parte aqui de arrecadação geral das receitas gerais do município. Receita área, R$ 499.500. Contribuição, R$ 89.920. Receita patrimonial, R$ 269.905. Receitas de serviço, R$ 10.956. Transporte corrente, R$ 11.46.129,82. Tivemos renúncias lá concedidas da parte de taxas, que ainda é aquela parte do refis, tem pessoas que ainda estão pagando, então deu 300 e do DEB 1.606.080 Receita de alienações, no qual não tivemos nada, e receita de capital, tivemos R$ 3.750. Então, que arrecadou milhões e 30,40% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de 11.458.000. O acumulado dos 12 meses. Então, que a nossa receita tributária, R$ 1.385.924,05. Tivemos uma queda em comparação ao ano 2023, que é R$ 1.425.000. Receitas de contribuições, R$ 315.199. Depois, receita patrimonial, R$ 804.000. Receitas de serviços, R$ 51.000. Transferências correntes, R$ 31.716.227,47. Outras receitas, R$ 2.363.447,28. A parte de desconto e renúncias concedidos em IPTU e taxas, no ano foi R$ 22.586,84. A dedução do Fundeb, R$ 4.779.064,99, que foi para outros municípios, esse valor, né? Alienações, R$ 209.060. E receitas de capital. Quanto que nós arrecadamos de convênio? A parte de capital ali, tanto de obras como para aquisição de bens, que for os veículos, ônibus, os equipamentos da agricultura e assim por diante. R$ 8.894.919,68. Então, esse foi o valor que veio de convênios para aplicar
em obras, aplicar em aquisição de bens. Totalizou quanto nos 12 meses? Nós tivemos uma arrecadação de R$ 40.938.999,63. Tivemos um aumento de 16,31% em comparação ao ano de 2023, de R$ 35.196.392,64. Tá? Então, esse é o valor arrecadado, principalmente na parte de convênios, né, que nós arrecadamos bem, a parte de recursos, que é o FPM, CMS. Então, tivemos uma arrecadação aí em torno de 2,5 milhões a mais no ano de 2023. Outras receitas aqui foi a devolução lá do Banco Patente, de 2 milhões e pouco, né, que é o rendimento e mais o valor lá. Serviços, 3 mil a mais. Receitas de aplicação, o dinheiro que está à conta lá. Então, teve praticamente 500% de aplicação financeira, feita de contribuições. Então, teve aqui R$50 mil a mais. E a receita tributária, nós tivemos aí praticamente 40, quase 50 mil a menos arrecadado na parte tributária, que é o IPTU, ITBI, ISSQN, a parte de taxas, então teve um pouco a menos na arrecadação. Depois, o segundo slide aí, nós temos o quê? A nossa receita corrente líquida. A nossa receita corrente líquida, ele é o quê? Para medir a porcentagem que dá o índice aplicado de gasto, né, da folha de pagamento. Ele serve também para averiguar também a porcentagem de dívida. Tá? Então, como o município hoje não tem mais a dívida, né? E não temos nada escrito como precatório, então ele não é feito esse levantamento, mas ele é verificado na parte de gasto com pessoal. Tá? Então, na parte da receita corrente líquida, nós arrecadamos de janeiro a dezembro 30.789 mil. No ano de 2023, no mesmo período de janeiro de 2023 a dezembro, foi 24.904. Então, tivemos um aumento, ou perca, né, nesse caso foi um aumento de 5 milhões na arrecadação. Tá? 2 milhões praticamente é o quê? Lá do Banco Patente, que ele faz média aqui na nossa receita corrente líquida. Tá? Então, nós tivemos um aumento de 23% em comparação ao ano de 2023. Então, é por isso que ele até caiu o nosso índice de gasto com o pessoal. Então, o nosso índice de gasto pessoal no ano de 2024, ele acaba caindo por causa desses 2 milhões que nós recebemos lá do governo federal, da parte do Banco Patente, tinha sido pago a maior. Para o ano de 2025, não tem mais Banco Patente. O município não vai receber nada mais. Então, tende o quê? A subir o nosso índice de gasto com o pessoal. Só se a arrecadação desse ano for superior para ficar menor. Senão, ele vai subir, vai chegar lá em dezembro, ele vai ficar bem mais alto. Na parte de receitas detalhadas, nós temos R$ 45.740, R$ 1.651,46, o total. Os descontos, R$ 22.586,84. A dedução do Fundeb, de R$ 4.779.000. Então, totalizou nos 12 meses, R$ 40.938.999,63. Somente do Fundeb foi errado no terceiro quadrimestre. R$ 923.206,90. Que fosse a dedução, R$ 1.630,86.
que foi a nossa perca do Fundeb? R$ 773.013,77, que esse valor foi para os municípios que têm o maior número de alunos. Então, o dinheiro do Fundeb, ele vem pela quantia de alunos. Aluno que sai daqui de Mirador vai estudar lá em Paraíso do Norte. O município está largando de receber, tá? Então, isso é claro, tá? Então, infelizmente, além da despesa que o pai tem lá, está pagando, tudo bem, né? E o município está largando de esse recurso, tanto para poder aplicar na educação. Nesse recurso aqui, esse ano de 2020, nós passamos a receber esse recurso da fonte 1040, que ele já está embutido aqui. Que veio, acho, 70 e poucos mil. Nos outros slides ele vai ter o valor. Esse recurso é um recurso novo que se chama VAR, que o município passou a ter devido ao quê? A questão dessa parte de eleições, essa parte de direções que teve que fazer todo um processo que não é mais falado. Ele tem das escolas municipais e dos CMEI creches. E também sim. E daí também o aumento, né, da melhoria no avanço aí do IDEB, né, que nós estávamos lá embaixo, né, foi um percentual agora muito bom, né, ficou em 6,4 o nosso IDEB, então o município passou a receber. Mas assim, se tivesse acabado, se tivesse com seu muito, né? 1.600.000 aqui, 700.000 a mais aqui, dá para fazer muita coisa. Muita coisa dava. Mas, infelizmente, né? Assim que funciona. Então, aqui, no ano, nos 12 meses, nós recebemos no Fundeb R$ 1.630.000. 2.148.000. Então, dos 4.779.000, a gente recebe 55% do valor. 45% vai para os outros municípios. E nós temos aí os recursos 1 a 1. Tem nas apostilinhas aí, quem recebeu aí, que tiramos umas cópias. Na fonte livre, que são os livres, de 8.909.000. Receita de alienações, 60.000. Alienações da parte geral, né? COSIP, que é a parte de iluminação pública, totalizou R$ 321.000. Taxas de poder de polícia, 9.838. Taxas de prestação de serviço, 35.665. Parcide, que é uma parte que cobra, querendo ou não, da gente, que tem veículo, vai lá, abastece, isso, os postos de combustível, paga lá uma taxa, uma contribuição para o governo federal, e o governo federal manda lá um pedacinho para os municípios. Então, recebemos lá, nos 12 meses, R$ 11.180,91. Aí, daqui para baixo, são tudo convênios. Então, o convênio de pavimentação, o convênio 1429, lá de 2022, ele totalizou no ano, ele totalizou 465.000. No meu campinho, ele totalizou 146.000.
A iluminação de LED, recebemos 222 mil. A pavimentação, que é daquele dos 5 milhões, é o convênio 235, nós já recebemos 3 milhões e 12 mil. Dos tubos de concreto que veio lá para o distrito de Quatro Marcos, só foi rendimento de aplicação financeira, 3.500. Depois a pavimentação do convênio 377, deu 359 mil. Depois do governo federal, aqui do governo federal do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, recebemos 99.625, que foi aqueles implementos, forragem de elementos que foi adquirido. Depois nós temos, do governo ainda estadual, o bloco sextavado, que é a pavimentação rural, que veio a primeira parcela, né, e os rendimentos de aplicação. Então, deu 1.286 mil. Depois, aquela van que foi educação, teve os rendimentos, teve o valor que veio de 285 mil, mais a partir do município, teve o trabalho R$ 25.623,34. Depois o convênio lá para o aniversário do município, R$ 41.860. Depois tivemos as viagens lá do pessoal da terceira idade, aqui, 89,16, que foi lá os enfeites, que veio da Secretaria de Turismo, né? Tudo da Secretaria de Turismo. Vem a emenda em dia de R$ 1 milhão agora no terceiro trimestre, que é do deputado federal, que totalizou meses, que teve R$ 1 milhão e 80 reais. Depois de reais também tem rendimento. Transferências nacional Aldir Blanc, também que é da cultura, foi só o rendimento no quadrimestre, e no ano teve R$ 40.800. Transferências da União para a Exploração de Petróleo, que é o FEP, que a gente fala, foi 135 mil no quadrimestre. E no ano, 354 mil. E Itaipu Nacional, que é o programa da Itaipu, rendeu 52 mil, que é o dinheiro que veio lá no ano de 2023, e nos 12 meses ele já rendeu 152 mil. Já foi aprovado o projeto, está em processo licitatório. Se não me engano, é a semana que vem já a licitação desse curso aqui, que é para fazer o asfalto esse assentamento, tá? Então, se eu não me engano, é a próxima semana já a licitação desse convênio aí para poder estar utilizando. Totalizou aqui R$ 10.432.207,68 no terceiro quadrimestre, e no total dos 12 meses, R$ 28.250.139,92. São os recursos livres, os recursos carimbados e os recursos de convênios, tá? A educação está separado, a saúde e a assistência social, que daí ele vai fechar lá nos 40 milhões que recebemos durante os 12 meses, tá? Aí nós temos, na educação só os 70% do Fundeb. Foi R$ 2.559.442,45 nos 12 meses. Os 5% da educação, R$ 1.201.294,53. Os 25% da educação, R$ 784.911,61. Alienação de ativos da educação, R$ 134
R$34.322,30. Salário educação, que é um recurso que vem lá do governo federal, R$166.142. CET estadual, que é Programa Estadual do Transporte Escolar a nível de estado, para nós fazermos o transporte do ensino médio, né, do pessoal ali do segundo grau. Então, o governo do estado repassou R$ 93.315,32. O VAR, né, que é a complementação da União, que é aquele recurso que eu falei agora há pouco, nós recebemos R$ 71.479,08. Temos lá do mês de setembro até dezembro. Para o ano de 2025, o município também foi contemplado. No de janeiro ele não veio, tá? O ano passado ele começou a vir esse recurso somente em setembro. Tomara que esse ano ele venha mensalmente, porque daí o município pode estar pagando as oficinas que tem no período da tarde, né, que é a parte integral e assim por diante. Não vir lá no final do ano e o município daí tem que gastar, utilizar para não deixar para passar o próximo ano, porque ele tem uma porcentagem que pode ficar em conta, tá? Então, assim, municípios que passam mais do que 5%, mais do que 5% do recurso do Fundeb, tem reprovação nas contas, né? Então, assim, tem tudo isso, ele tem que ser aplicado, ele tem que ser investido. Então, recebemos aqui 71.179. Do PDDE, 1.351,87. Da merenda do governo federal, 34.404. PENAT estadual, que é o transporte escolar mais do recurso federal, 7.825. E outros recursos, 49.846,41, que é os outros recursos que veio do FNDE, conforme passamos lá a ter o integral, o governo federal passou a enviar esse valor para nós, né, de 49 mil pela quantia de alunos no período lá do integral. Totalizando R$ 5.105.336,34. Então, esses são os recursos carimbados da parte da educação. Aplicamos recurso livre no valor de R$ 1.468.871,64. Nos 12 meses, totalizou o investimento na educação de R$ 6.573.207,98. Então foi ainda aplicado mais recursos na educação. Quem participou das outras audiências também tem isso. O governo federal ele teve uma mudança na parte do INSS. Então teve uma emenda onde os 5.000 municípios foram lutar devido às quedas nas arrecadações de anos anteriores, tudo. Então, os prefeitos, através da Confederação Nacional do Município, estão na sigla diante, então foram com os deputados federais, senadores, assim por diante, foi criado uma emenda na Constituição de para os municípios abaixo de 100 mil habitantes, o valor patronal que nós temos acima do salário dos funcionários. Então a gente pagava lá 21% e no ano passado foi caído para 8%. Então, assim, teve uma economia grande. Então, isso que o dinheiro da educação aqui, o município aplicou só 1.468.000, porque é ciente a folha de pagamento de todos os servidores, professores e assim por diante. Porque lá em 2023, quando era 21%, um mês nós pagávamos com o recurso da educação, a folha, outro mês nós com o recurso livre, pagávamos porque não era suficiente.
Então, no ano de 2024, já não foi que precisou, foi mais no ano, 13º, assim, Então, teve que fazer essa aplicação que faz grande na educação por causa dessa queda. No ano de 2025, qual é a porcentagem que está pagando o patronal? 12%. No ano de 2026, ele vai lá para 16%. Nos próximos 3 anos, ele vai chegar ao 21%, como era pago antigamente. Tá? Então, isso daí é para ter um alívio aí para todos os municípios para pequeno porte, abaixo de 100 mil habitantes, grandes queda na arrecadação. Depois nós temos a saúde. Depois que nós já falamos na audiência anterior, só vou falar o total aqui, R$ 7.032.105,12. Recursos livres, R$ 2.177.000. E os 12 meses, R$ 9.209.000. Na assistência social, nós temos R$ 7.452,34, que foi de penalidades administrativas e foi também pessoas que doaram na sua declaração de imposto de renda para o fundo, tem o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente. Então, o primeiro é da criança e do adolescente. Então, nós recebemos em torno aí mais ou menos de R$ 6.000 de pessoas que doaram a declaração de imposto de renda, e tem uma até 3% lá no valor que ele tem que pagar para o governo, ele pode doar tanto para o fundo do idoso como para o fundo da criança e do adolescente. E o restante dos recursos são algumas multas que o juiz determinou algumas famílias aí para pagar. Tá? Então, entrou aí no caixa do município. Então dá R$ 7.452,34. No fundo do idoso, recebemos lá 6.208, né, lá de imposto de renda, de pessoas que doaram, né, mais os rendimentos, deu 6.287. Do governo federal, que é o IG SUAS e o IGD Bolsa Família, recebemos 51.140. Do bloco de financiamento da proteção básica do PAI, do FEI, do governo estadual e do governo federal, recebemos 281.796 e as emendas individuais de rendimento de 1.142 e no ano deu 205.000, que foi 200.000 lá que nós recebemos do senador lá no segundo quadrimestre. Totalizou recursos estaduais e recursos federais, 552.418. Recursos livres, foi aplicado R$ 1.499.131,71. Então, a assistência social teve R$ 2.051.549,96. Os recursos que vêm do governo estadual e do governo federal, o município ele aplica todo na parte dessas oficinas, na parte dos materiais utilizados, tanto para as crianças que vão lá participar dos cursos lá no PES, né, e também para os idosos, para as pessoas que também frequentam aqui o CRAS. Nenhum desses recursos aqui em cima nós utilizamos para folha de pagamento. Folha de pagamento é tudo recurso livre. Então, se nós temos duas psicólogas, duas assistentes sociais e toda uma equipe ali na parte da assistência social, desde motorista, pessoas que levam as crianças lá para papai e assim por diante, é tudo recurso livre que o município paga. Tá? Inclusive, até a secretária está num evento amanhã em Curitiba, do governo estadual,
onde o Mirador foi um dos únicos municípios que utilizou 100% dos recursos enviados pelo governo do estado. Enquanto isso, os outros municípios, tem município que vai ter que devolver porque não utilizaram. Então, até o secretário estadual pediu para ela até usar a palavra, montar ali no que o município utiliza, desde aqueles brinquedos que foi comprado lá para a educação, brinquedos pedagógicos, tipo uns parquinhos, né, umas coisas que foi para o ICMEI, tudo aquilo é um recurso que veio para a assistência social para ser utilizado, tanto na assistência como na parte da educação. E muitos municípios não conseguiram usar e teve que devolver o recurso. Aquele foi para uma emergente, né? Porque a gente fez o recurso da assistência social para passar pelo município. Aí depois nós temos a parte da despesa. Então, nós temos os rateios, que nós já falamos nas audiências da saúde. Aí nós temos aqui aposentadoria e reforma, pensões e vencimentos. Então, nós temos aqui 37.516, 8.260 e a folha de pagamento de todos os servidores, né, do município, 10.866.000. Obrigações patronais, que são a parte de encargos da folha de pagamento, 1.150.000. Então, se a gente pegar as quatro linhas, os 37, o 8, o 10 e o 1.150.000, praticamente ele vai dar 11.500.000 reais de recursos, que é de folha de pagamento e os encargos, né? Então, aí hoje a folha de pagamento dá aí 800, agora está dando 950, 1 milhão de reais por mês. Aí depois nós temos indenizações trabalhistas, que são as rescisões, né, de contratos, 179.845, subvenções sociais, 19.500, que é aquele repasse que faz lá para o Asilo do Paraíso, né, que nós temos uma idosa lá, né? Aí temos os consórcios, que já foi falado, diária, 109.097,46 de todos os setores. Educação, saúde, assistência, administração, gabinete do prefeito. Teve esse valor gasto. Depois nós temos material de consumo, R$5.016.301,50. No material de consumo nós temos lá combustível, 1.590.000. Depois a parte do gás e do oxigênio, 99.000. Explosivo, né, que é no final do ano. Lá os fogos, 21.000. Gêneros de alimentação, 284.000. Material educativo e esportivo, 54.000. Material para festividades, 74.000. Material de expediente, 204.000. Material de processamento de dados, 101.000. Materiais e medicamentos de uso veterinário, 2.450, que foi daquele convênio Castra-Pet, né, que veio. E daí teve alguns medicamentos que o município teve que comprar. Material de acondicionamento e embalagem, 25.905. Material de cama, mesa e banho, 39.000. Material de limpeza, 402.000. Material de uniformes, tecido e alinhamento, 146.000. Material para manutenção de bens imóveis, 245.000. Material para manutenção de bens móveis, 14.000. Material elétrico, 366.000. Material de proteção e segurança, 10.000. Sementes, mudas e plantas, 27.000. Material hospitalar, 38.000. Material para manutenção de veículo, 966.000. Ferramentas, 12.000. Material para reabilitação profissional, 5.891. Material de sinalização, 13.620. Material bibliográfico, 179.000. Material para manutenção e conservação de estrada, 9.623.
bandeiras, 4.880 e outros materiais, 73 mil. Então, totalizou 5.016.301,50 nos 12 meses. No quadrimestre foi 1.747.000, tivemos um aumento de 13,19% em comparação ao segundo, que foi de 1.543.000. Aí depois nós temos material de distribuição. Vai ter aqui primeiro premiações culturais, artísticas, desportivas. Então nós temos aqui os brinquedos dados para as crianças lá no final do ano, tá? Primeiro aqui no segundo aqui foi medalhas, troféus, R$1.000, e depois aqui no terceiro quadrimestre que foi os brinquedinhos que deu lá no Natal. Aí tivemos aqui material, bens e serviço de distribuição gratuita. Aí esse daí, ele entra tanto o medicamento, usado lá na saúde, 769, material destinado à assistência social, 85.531, que são as cestas básicas, tá? E caixões, né? Algumas pessoas que assistência social libera os caixões, né? Merenda escolar, R$502.000 e outros materiais de distribuição gratuita, 33.946, que são as fraldas lá na saúde e os leite em pó lá, que é usado tanto para os idosos como para as crianças que precisam daqueles leites especiais. Então, totalizou 1.390.350 materiais de distribuição gratuita. Depois nós temos passa com locões, que daí nós tivemos 400.955,86, que é o quê? Tanto as passagens de funcionários, de pacientes que vai para Curitiba quando não é a ambulância ou da saúde, e o pessoal que vai trabalhar em Rondon e vai trabalhar lá em Paraíso do Norte, né? Aqueles que paga, que é em torno de R$30.000 por mês que paga. Aí nós temos depois outras despesas decorrentes de contrato, 49.630, outros serviços de terceira pessoa física, 308.000, que foram os estagiários, tá? Então, o valor que o município pagou para os estagiários, 308.000, todos os estagiários, não é o governo que paga, sai do município, dinheiro. Depois, outros serviços de terceira pessoa jurídica, 3.469.000. Que daí nós temos o quê? A parte lá do CIE, dos estagiários, né, que é só a parte, a taxa que paga para eles, 2.166. Direitos autorais, 14.000. Tudo que o município fazer de evento aqui, o município tem que pagar agora direitos autorais, que é obrigatório. Não pagar, eles aplicam multa no município. Serviços técnicos profissionais, 505.000. Manutenção e conservação de bens imóveis, 27.000. Manutenção e conservação de máquinas e equipamento, 24.000. Manutenção e conservação de veículos, 237.000. Manutenção e conservação de bens móveis de outras categorias, 9.000. Exposições, congressos, conferências, 97.000. Festividades e homenagens, 97.000. Multas, 6.803. Alimentação, 92.095. Serviço de energia elétrica, 309.000. Aqui entra iluminação pública, entra todos os prédios públicos, desde escola, posto de saúde. Então, população, cobre lá de cada setor. Foi embora, paga a luz. Porque viu quanto que nós gastamos aqui, né? 309.000. Esse mês, R$21.000
reais de energia nós gastamos entre todos os prédios públicos. Tá? A prefeitura não pode colocar placa? Pode. Temos que colocar, né, futuramente aí, ver para poder colocar, né? Atrás aí de um convênio, alguma coisa. Eu não sei se o governo está liberando convênio para essa área, mas... tem que ver, né? Se é do governo federal, do governo estadual, eu não tenho conhecimento. Mas temos que colocar, né? Porque é uma economia. Serviços de água, 38 mil. Nesse de água aqui nós achamos um ladrão de água, tá? Lá do cemitério de Quatro Marcos, que há muito tempo vinha furtando água lá do município. Dinheiro que nós pagamos, impostos nossos, que há muito tempo eu venho falando, mas toda vez nós falava assim, aumenta um pouco da água. Ah, mas teve lá o dia das crianças, teve lá não sei o que, usou água. Nós ficava quieto, mas agora... Você já vinha percebendo, então? Sim, há muito tempo que nós estamos percebendo que a água... Pô, só se ir lá o cemitério, lá os mortos lá tomar água. Tá calor. Tá calor muito, né? Então, eu acho que... olha... E lá em casa tudo isso, viu? Gasta mais do que uma escola, tá? Gasta mais do que uma creche. Então imagina o tanto de água que eles gastam no cemitério lá em Quatro Marcos, tá? Mas é que daí ele fez a gambiarra, agora todos ficam vazando de noite. Infelizmente daí muitos não denuncia, entra lá na ouvidoria, faz uma denúncia lá, pode lá sigilosa, não precisa se identificar. Tem que aprender a fazer isso. É só entrar lá no site e fazer, pelo menos o município já tinha ido lá e... Por quê? Porque demora 30 dias para chegar essa fatura para nós, e a gente só vai saber quando vem a fatura. Daí, se o cemitério daqui gasta lá, por exemplo, 10 mil litros a taxa de água, né? E lá em Quatro Marcos gastou 50 mil, alguma coisa tem, né? Mas tá bom, pelo menos agora descobriu. Pegar o boi dele lá e fazer o churrasco. Serviço de comunicação em geral, 9.549. Serviço de seleção e treinamento, 210 mil. Serviço médico hospitalar, 596. Serviço de assistência social, 57.637. Então aqui ele entra uma parte do caixão lá, a parte de serviço da limpeza lá, traqueostomia, isso aí eu não lembro certo, que faz no corpo, né? Então tem isso daí, e também o município tem agora a despesa daquela criança que está numa casa lá em Umuarama, que nós pagamos 7 mil reais por mês, tá? Por mês. Só que o juiz determinou que o município arque até o fim da vida. Não é até 21? Não é o caso dela? Não, porque tem deficiência. Né? Mas é bem leve, né? Mas... A outra eu sabia que era até o fim da vida, que ela Aí nós estamos tentando, o prefeito está tentando ver se consegue o Estado pagar isso daí. Mas está pedindo, está lutando para ver se eles arcam. Que nós já descobrimos que alguns municípios andou conseguindo isso daí. Infelizmente o Estado não tem uma clínica, uma casa para mandar essa criança, né? E não é todo lugar que pega devido a essa deficiência que ela tem. Tá? Aí nós temos que tomar cuidado até em fazer FII, né? Os FII que vêm aí de fora, né? Porque daí é o município que tem que arcar. Serviço de telecomunicações, 19 mil. Serviços de áudio, 144 mil. Serviços gráficos, 5.634. Serviço de apoio ao ensino, 317 mil. Serviços judiciários, 204 mil. Seguros em geral, 87 mil. Frete, transporte e encomendas, 92 mil. Que foram lá o pessoal dos idosos, né? Que foi para a praia, que foram depois para Foz do Iguaçu, que foram lá em Santa Fé também. Então ele é contabilizado como fretes
locação de ônibus e assim por diante. Vigilância ostensiva, 19.350, hospedagem, 11.144, que é a casa de apoio lá em Curitiba, serviços bancários, 22.195, serviços de controle ambiental, 87 mil. Então aqui na saúde ele entra a parte dos resíduos da saúde, desde agulha, as ampolas, né, complexo de gás, algodão, e geral entra o lixo nosso, das nossas residências, aquele lixo orgânico que manda lá para o aterro em Paranavaí. Então por mês a gente paga ali 4 mil, 5 mil, depende quanto que vai, né, por mês, por peso, né, que vai. Serviços de publicidade, 41 mil, e outros serviços de terceiro, 117 mil. Totalizou 3.469.000, e um aumento de 16, em comparação ao segundo, que foi de 1.012.000. Depois nós temos serviço de tecnologia da informação, 262 mil. Auxílio alimentação, 779 mil, que é o Vale Alimentação, e as notinhas do pessoal que faz outra idade, né, os motoristas, principalmente os motoristas. Obrigações tributárias, 406 mil, que é o PASEP, que 1% do que a gente arrecada tem que devolver o PASEP para o governo federal, né? Depois nós temos outros auxílios, 26 mil, sentenças judiciais, 128.455,91. Já teve algumas precatórios que nós pagamos em dezembro, tá? Precatório no valor que o juiz determinou, e alguns precatórios que estava determinado para pagar em 2025. Então, nós já adiantamos e pagamos lá em dezembro, até para o município pagar menos juro. Quanto mais rápido o município pagar, menos juro o município vai estar pagando. Tá? Então, é feito um depósito judicial e as pessoas que estão lá para receber no ano de 2025, aí o juiz que libera lá, expede o alvará, né, que eles falam, para os advogados lá sacarem e receber o recurso. Temos alguns para pagar, e o que eu falei com o Dr. Rony e com o Fabiano, para ver se a gente consegue pagar os de 2026 já. Até dezembro, conforme a arrecadação, se a gente conseguir pagar os de 2026, quanto mais rápido nós pagar, menos juros e correções o município paga. Tá? Então, nós temos escrito 2025 alguns e temos 2026 alguns escritos. Aí, para 2027, até o final do ano, o juiz deve expedir já alguns. Fora as requisições de pequeno valor, né? Requisições de pequeno valor em torno ali de R$9 mil para baixo. Então, teve vários funcionários que entrou, questão de insalubridade, que usaram lá Solupan, na época, na administração anterior, lá para limpar o piso dos banheiros da escola, aí o município foi condenado. Então, tem pessoas que é valor baixo, daí o juiz já determina pagar. Então, quando requisição de pequeno valor, de 9 mil abaixo, consegue, já expede imediatamente. Até assim, o jurídico propôs, ele falou comigo já, de estar fazendo uma lei municipal aumentando esse valor, porque a lei nossa é o teto do INSS. E tem municípios que estabelece 15, 20 mil, pode pagar desses valor até, por exemplo, se estabelecer lá 15 mil, aí todas essas ações desse valor abaixo, o município pode ir quitando. Senão, ele tem que entrar para precatório e a despesa do município só é maior, né? Porque só vai aumentando daí o valor. Aí ele até ficou de ver isso daí, para ver se a gente consegue melhorar esse valor aí. E a gente adiantando, além da economia que faz, o município sempre fica também quite
para poder celebrar convênios com o governo federal e o governo estadual. Porque quando a gente vai celebrar o convênio, eles pedem a certidão se o município está em dias com os precatórios. Tá? Depois nós temos despesas de exercício anterior, 8.300, indenizações e restituições, 98.000, rateio, já falamos, obras, foi gasto R$ 7.123.724,80 e equipamentos R$ 2.695.000. Então, principalmente em obra, no ano de 2023 foi R$ 4.137.000. No ano de 2024, R$ 7.133.000, praticamente R$ 3 milhões a mais de investimento em obras no município. Então, totalizamos R$ 35.413.484,60. Tivemos um aumento de 23% em comparação ao ano de 2023, que foi de R$ 28.609.000. Aí nós temos as despesas por órgão, 869.000 o Poder Executivo, a Administração 3.091.000, a Fazenda 1.415.000, a Assistência Social 2.091.000, a Educação 6.730.000, a Saúde 9.632.000, Desenvolvimento Econômico 1.200.000, Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 8.458.000 e Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 1.923.000. Então, toda essa parte de obra do município, dos asfaltos, ele entra aqui na Secretaria de Obras, Viação. O barracão industrial, ele entra aqui no Desenvolvimento Econômico. O meu campinho, ele entra aqui na administração, tá? E nós temos, que nem a da Itaipu, que vai ser agora, a licitação, ele vai entrar na agricultura, pecuária e meio ambiente. Tá? Então, totalizou os 35.413.000. Depois nós temos a evolução do nosso patrimônio. Bens móveis, 11.726.673,93. Bens imóveis, 34.178.195,16. Dívida ativa tributária, 237.926,40. E dívida ativa não tributária, R$ 762.030,10. Totalizou o nosso patrimônio de R$ 46.904.825,59. Então, esse é o valor que nosso município vale. Tá? Tivemos um aumento de 16,41% em comparação ao segundo quadrimestre e ao ano de 2023, 32% nós aumentamos. De 35 milhões, nós tivemos um salto, né, para 46.904.000, que é o quê? Principalmente nos bens imóveis, que são as obras. Então, conforme é feita uma medição, conforme é feito um pagamento, ele vai aumentando o valor do nosso bem imóvel. Conforme é comprado lá o ônibus da saúde, ele vai aumentando. Comprado um veículo, comprou um computador, um bem, ele vai aumentando nos bens móveis. E na dívida ativa tributária, cada vez que nós estamos devendo mais IPTU ou taxas, ele vai aumentando. Esse é o valor que nós temos para receber dos munícipes, tá? 237.000 em IPTU, taxas de lixo, tá? E dívida ativa não tributária está em 762.000 sem corrigir, que é aquela ação lá do nosso finado prefeito. Tá? Hoje é o valor que está aí sem a correção, que nós dependemos de uma decisão judicial
para ver se o juiz vai mandar baixar isso daí e se o Tribunal de Contas vai aceitar ou não. Não sabemos. Ou se vai ser escrito os herdeiros, tá? Tem essa também. Mesmo que a pessoa faleceu, a família, os herdeiros, é responsável pelo que o jurídico passou. Claro, seria a questão ali dos PTU, mesmo com os refis, tudo isso. É que daí, isso daí já é o 2024 tudo, né? Então, o 2024, ele chega lá no meio do ano, a pessoa... Tá. E daí chega no meio do ano, quando vence as parcelas lá, abril e maio, aí a gente já escreve em dívida ativa. Tá? Precatórios, daí nós temos nada escrito, tá? Que veio para escrever no orçamento, porque daí nós já pagamos, senão daí tinha que escrever. Se nós não pagarmos o de 2026 agora, daí o próximo ano a gente tem que escrever. E na saúde, são os limites de gastos municipais. A saúde, nós aplicamos 24,04%, aonde era 15%. A educação foi aplicado 27,64%, o limite mínimo era 25%. O Fundeb, nós aplicamos 97,38%, porque não aplicamos o 100%, porque sempre a folha de dezembro adianta, né? Então, os últimos recursos que vêm do Fundeb ficam em conta, né? Para usar no próximo ano. Aí o município tem que ir lá pagar com outros recursos. E despesa com pessoal, 38,26%. Então, o limite máximo seria 54%, né? O limite máximo. O limite prudencial, 51,30%. O limite de alerta, quando o tribunal expede, é 48,60%. Então, nós estamos bem abaixo, né? 38,26%, mas como eu falei, por causa daquele recurso extra que veio esse ano. Senão, provavelmente, deveria estar fechando no mesmo índice do ano de 2023, de 48,51%, tá? O limite da dívida, né, é 120%, nós não temos, né, hoje nenhuma dívida escrita, então ele está zerado. O Fundeb, que seria para pagamento de professores, aplicar no mínimo 70%, nós aplicamos 97,38%. Não aplicamos só o 100%, por causa que é adiantada a folha de dezembro, senão daria para zerar todo o recurso que vem do Fundeb para aplicar com o pagamento dos professores, tá? E aqui seria um resumo geral. Quanto que nós arrecadamos no ano? 40.938.000. Aí quanto que foi nossa despesa? 35 milhões. Então quanto que ele ficou de superávit? 5 milhões. Entre receita e despesa, fora dos exercícios anteriores, certo? Aí nós tivemos as transferências para poder... Os repasses para a Câmara Municipal daria R$ 1.650.000, que é o direito da Câmara. Eles devolveu lá em dezembro R$ 611 mil. Então, o valor gasto pelo legislativo no meio e R$ 46 mil. Então, era o direito deles R$ 1.650.000, devolveu 611, foi aplicado 1.046.000. Qual que é o valor do nosso superávit? 10.810.360 reais e 17 centavos. Qual que é o valor nosso em conta bancária que passou em 31 de dezembro para 1º de janeiro? De todos os recursos, 10.850.552
Então está aqui recurso livre, 5.056.000. Aí recurso por recurso, saúde, educação, as transferências de emenda especial que veio lá 1 milhão em dezembro lá do deputado federal, do que está sendo usado para asfaltar lá no distrito, que ainda tem em conta lá 600 e poucos mil, conforme vai fazendo as medições, vai pagando, as contrapartidas do sextavado, então tudo está discriminado na sua. Aí quanto que ficou para pagar? O único que ficou para pagar é o recurso livre, 28.663,79, que é o que? O PASEP, que ele apura a receita arrecadada de dezembro, depois a gente faz uma guia e paga no próximo mês. E ficou 4 ou 5 correspondência do correio, que foi postado em dezembro, e ele tem que vir um boleto para pagar, porque no correio, cada correspondência que o município envia, então faz lá um cupom fiscal, a gente contabiliza isso e depois vem uma fatura, um boleto para pagar, tá? Não paga nada aqui na agência do correio aqui, é tudo via banco. E esses 11.528, esse recurso aí é lá da quadra, da primeira empresa quando fez a cobertura, que ele tinha que depositar a garantia da obra, como a empresa não executou, né, que aquela quadra lá passou 3 ou 4 empresas, né, que foi. Então isso daí é briga judicial. Então isso daqui pertence ao município, ele fica na conta lá, que a gente fala garantia, né, caução, garantia da obra. Hoje a maioria das empresas não deposita mais, ele vai numa agência bancária e faz um seguro da obra. Então, por exemplo, todas essas obras que nós temos, é exigido esse seguro preço, aí seguro, a concessionária tem que pagar para o município. Só que na época a empresa que fez, ela preferiu depois, é uma conta. E como tem uma ação judicial do município tentando rever outras despesas, outros gastos, teve na época lá dessa cobertura da quadra, então estamos aguardando acabar essa sentença para o juiz determinar a utilização desse recurso. Então, já há uns par de anos que ele vem aí, esse valor aí sempre só rendendo, né? Mas é por isso que ele entra e ele sai, né? Como uma despesa. Porque aqui ele entra como caução, ele está lá, ele pode ser devolvido para a empresa, como o juiz pode falar, não, é de vocês. Pela legislação, pelo que está no contrato, ele tem que ser vindo para o município, tá? Então, tirando aqui dos 10.850.552,30, menos os 40 mil, fica de superávit R$10.810.360,17. Muitos desses recursos nós já encaminhamos em janeiro, né? Já aprovado legislativo, outros ainda não foi enviado, o livro não dito por forma, celebrando convênios, ter contrapartida, a gente vai enviando, para não ter que anular do orçamento dotações, daí a gente usa esse do superávit, e também da emenda individual, que veio no final do ano esse 1 milhão, o prefeito daí achou melhor também aguardar, primeiro para ver certo se vai aplicar no que vai ser aplicado corretamente, porque devido ao questionamento do Supremo
Então, o Supremo pediu para os municípios cadastrar agora o plano de trabalho desses recursos. Então, o deputado ia lá e indicava, pode ser para o esporte, para a saúde, para a educação, para a assistência social e obras em geral. Aí os municípios podiam, depende do valor que vinha, fazer a obra que quisesse. Devido a esse questionamento do Supremo Tribunal lá em novembro, dezembro, lá que aconteceu, foi determinado que agora tem que ser apresentado um plano de trabalho. Então, assim, até esse R$1 milhão, o Fabiano, por último, agora estava até informando que tinha até um dia para informar, que eu sei é aquela quadra de beach tênis, que ele já tinha falado aqui nas audiências anteriores, e tem também um sextavado até o cemitério, que ele também comentou, em vez de fazer asfalto, devido que ali não tem como fazer galeria, fazer sextavado, e um pedaço onde tem a entrada lá no distrito para o cemitério, fazer ali asfalto, ali que já emenda no asfalto que vai estar fazendo. É isso assim que ele mais ou menos comentou de estar utilizando, que ia cadastrar os recursos, mesmo que depois entrasse com recurso próprio para poder fazer, porque daí esse do sextavado tem que fazer o projeto, do beach tênis falta fazer o orçamento ainda, então faltam algumas coisas, tá? Todos os dados aqui apresentados já se encontram lá no nosso portal da transparência, tá? Todos foi também publicado, foi publicado a semana passada. O de metas fiscais sai no Diário Noroeste amanhã e no do município saiu hoje também no Diário Oficial. Tem alguma dúvida, algum questionamento que vocês querem perguntar? Depende do mês, Cito. Por exemplo, assim, agora no dia 10, tem um valor lá de 1 milhão e 400, se eu não me engano. No dia 20, o dinheiro que vem não dá nem para fazer o repasse da Câmara. Caiu mais de 40%. Aí dia 30 vem outro. Então, assim, a arrecadação do FPM é conforme a economia no Brasil. É o que nós gastamos. O que nós gastamos, se nós estamos gastando bem, a população gastando bem, ele vai vir mais recurso para os municípios, para os estados. Se a população está economizando, não está lá trocando seu carro, comprando um carro, mesmo que é usado, novo, construindo sua casa, seu muro, comprando sua geladeira, seu fogão e assim por diante, ele vai cair. Ele começa a cair a arrecadação quando? Lá no mês de maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Por quê? É a época que as restituições de imposto de renda. Então, os primeiros lotes de restituição de imposto de renda começam no final, era em junho, o presidente adiantou, começa agora em maio. Então, geralmente começa em maio os primeiros lotes, que são aposentados, professores que recebem por primeiro. Então, os primeiros lotes são os maiores também. É onde sai mais recurso, onde vem menos daí para os municípios. Então, assim, esse mês, o primeiro repasse foi bom. O segundo caiu menos do que nós recebemos no ano de 2023. Se eu não me engano, eu tinha olhado mais de 80 mil a menos. Aí, agora o terceiro, que é no dia 30, nós ainda não sabemos, porque é o que a população adquiriu do dia 1º ao dia 10. Que daí o governo repassa no dia 30. Que daí as empresas pagam os impostos e o governo federal repassa para os municípios e para os estados. Então, vai depender muito da economia. Então, é por isso, assim, que para quem na frente, está na frente, igual o nosso, fazer um compromisso, eu vou fazer
ter várias... vou trocar vários carros, vou fazer várias obras, vou entrar com várias contrapartidas. Porque talvez você tenha o dinheiro hoje, chega lá no mês de junho, julho, já teve época em administrações anteriores que chegou no meio do ano e tiveram que pagar real por real de conta bancária para conseguir fazer o pagamento e deixar os fornecedores sem pagar. Na hora que viesse o dinheiro. Por quê? Porque passou por uma recessão, passou por uma queda a nível de Brasil. Então, assim, o FPM, ele, infelizmente, a gente não pode falar assim, ele vai vir os 12 meses bom. O ano passado veio. Nós tivemos um aumento bem satisfatório. Principalmente se vocês comparar o repasse da Câmara. O repasse da Câmara aumentou bastante. Em comparação ao ano de 2024. Por quê? É previsto conforme arrecadou o ano de 2024, né? Então, o que arrecadou no ano de 2024 é feito o cálculo e o repasse. Vamos dizer, o ano que vem, nós temos uma recessão na economia esse ano de 2025. Cai a arrecadação. O ano que vem, talvez em vez de subir o repasse da Câmara, pode diminuir. Então é por isso que também quando vai se aumentar um salário de um vereador, tudo tem que ser calculado e pensado. Muita coisa a gente não pode agir assim no impulso, tem que ser muita coisa bem pensada. Infelizmente, assim, por ser um município pequeno, nós não temos arrecadação própria. O nosso IPTU é mínimo. E o pessoal ainda não paga. Então, assim, é difícil a arrecadação nossa. A arrecadação nossa é o quê? É o IPTU, é o imposto de renda que desconta dos funcionários, que já é na fonte. O ITBI, que vamos dizer, vende lá uma fazenda, mas quantas fazendas vende no ano? Tem ano que vende, mas tem ano que ninguém vende. Agora, quem sabe, se conseguirmos regularizar um município, aí, eu vendi meu terreno, um exemplo, eu vou transferir. Daí a pessoa vai ter que pagar o ITBI para ir lá e registrar no Marinelo o seu imóvel. Aí tem municípios que conseguem, né, vende vários terrenos, aí pessoas que têm vários terrenos podem estar vendendo no transcorrer do ano. E daí é tudo uma receita extra que hoje nós não temos, porque hoje é raro alguém ter uma escritura aqui, né? Vai dar certo. Eles vieram com um drone e fizeram todo o mapeamento. Desse mapeamento, eles já entraram em contato com várias pessoas, encaminhando uma foto no WhatsApp para verificar se estava correto lá o terreno da pessoa, o nome da rua. Por eles estar mexendo com tudo, pode errar, né? Ninguém é perfeito. Aí eles já fizeram da maioria das pessoas que têm um interesse. Aí voltou para o nosso engenheiro. O nosso engenheiro, ele já está redesenhando todo o mapa do município. Só que não é só o nosso mapa, tem as obras também que estão em andamento. Então, assim, coisas que lá no drone é uma vista aérea, que aí eles mapeou tudo, agora ele tem que vir encaixando, quadra por quadra. Aí tem quadra que no documento está maior, tem quadra que está menor. Por quê? Essa quadra aqui, um exemplo. Quantos metros que tem que ter de recuo a calçada para a grade aqui da Câmara? Por lei federal, 3 metros. Na nossa casa, qualquer lugar, é 3 metros. Quanto que tem ali? Então, isso daí que agora ele está fazendo um trabalho de formiguinha. Porque assim, ele não... Oi?
Os lotes que não tem IPTU, que é pertencente ao município, é do município. Não em 4. Aí vamos dizer, se tem alguém utilizando esse terreno, se futuramente um gestor falar, eu quero construir, ele tem que... Oi? A prefeitura ela tem escritura de todos os terrenos pertencendo, com exceção esse terreno aqui do CRAS. Em branco, sobrou. Aí agora está regularizando ele. Foi construído, ninguém nem sabe como que a Receita Federal na época atualizou. A capela foi na época do seu Luiz que fez. Mas na época a Receita não exigiu nada. Passou, porque nós tínhamos até um recurso para reformar esse CRAS aí e teve que devolver. Porque a Caixa não aprova se não tiver escritura. Aí agora nessa regularização está regularizando aí. O município. Depende. Se for recurso, se for contratar uma empresa para ampliar e reforma, se tiver que apresentar a CND, provavelmente eles vai ter que ter. Se for, por exemplo, só uma pintura, essas coisas, não. Se for recurso da Caixa Econômica, esquece. Se for recurso a nível de Estado, beleza. Agora, recurso da Caixa Econômica é difícil. Tem. Todos eles. Todos têm. O que é no nome do município está no nome do município, tudo escriturado. Por isso que o município ele não tem como lá e transferir. Vou lá, vou transferir para a pessoa que está em cima dele. Um exemplo, para a Cidinha. Uma renúncia de receita. Eu acho que vocês já escutaram na Moleca FM, direto Paraíso do Norte. Vende esse lote, leilão de lote e tal, 10 lotes para venda. Área comercial, área não sei o quê. Que é tudo através de leilão. Aí o chefe falou, pertence, não vai ter mais 45. Ele falou assim, é assim, ó, o que todo mundo tem que entender, que dificilmente a população aqui entende. Toda ação de uso capião, que qualquer um de nós for entrar na justiça, primeiro de tudo, o juiz pergunta para a União se pertence a ela, para o Estado se pertence a ele e para o município se pertence ao município. Só dá andamento no uso capião depois dessas 3 respostas no processo, se todas forem negativas. É do primão. O que é de terceiro, o que é de terceiro, vamos dizer, tem pessoas aí que morreu há 50 anos atrás e talvez está lá escriturado no nome. Aí a pessoa pode entrar com uso capião. Como teve muitas pessoas que entrou. É porque daí no CAD Pro é só um direito, né? Não pertence a ele, né? Daí no CAD Pro ele pode ser tanto para quem é proprietário como para arrendatário. Falar assim é correto? Ninguém paga imposto daquilo ali, mas você vai lá tirar? Então, o duro é isso, né? É uma coisa que está vindo. Não, mas o que pertence ao município é do município, não consegue.
Mas ó, que nem assim, não tem lá a entrada lá? Não tem uma mandioquinha lá? Então, lá é um parque. E só não foi feito esse parque ainda porque está bloqueado o recurso de quase todos os municípios que foi liberado esse convênio. E pergunta se o IAT, o convênio já venceu, pergunta se o IAT cancelou esse convênio. Não. Eles vieram aqui verificar e prorrogou, porque eles falaram que vai sair o dinheiro. Então, quando sair o dinheiro, pode ter o que for lá. Tchau. Não, sim, eu também acho que, infelizmente, tem pessoas que têm há quantos anos, não é? Porque tem muito terreno. Então, assim, não Vai ser do dia para a noite que a gestão, a administração, quem tiver no poder vai estar. Porque tem muito. O que tem que fazer? Começar a fazer leilão. Igual Paraíso faz, igual Paranavaí, outros municípios faz. Aí vamos dizer, vai lá e faz um leilão, faz uma avaliação, faz uma quadra, toda escriturada, tudo certo. Faz o leilão daquela quadra. Qualquer um pode ir lá participar e comprar. Do município. Se ele paga IPTU, daí consegue fazer essa regularização aí. Aí, se ele pagar IPTU, ele consegue. Eu não sei. Depois aí passa. Não sei, Ciro, eu não estou por dentro daquilo lá. Querendo ou não, já faz tempo, né? Não sei se foi no primeiro ano, no primeiro mandato do Renato ou no segundo, eu não lembro. Como? Não, é assim, você tem que regularizar todo o terreno, desmembrar, porque assim, tem muitos terrenos aqui que ele está em quadra, ele não está desmembrado. Aí tem que desmembrar, fazer, transformar ele ali em terrenos de 500, 200 metros, assim por diante, né, desafetar, aí para fazer essa parte aí. Vamos dizer, daí passa uma lei, vou fazer uma lei criando lá até para quem recebe lá 2 salários, 3, aí a pessoa tem que construir uma casa lá de 50 metros, um exemplo, e tem lá tantos anos para construir. E daí a pessoa fica com a posse e depois de tantos anos ele é dono daquilo ali. Aí pode ser feito isso daí. Ou vender também. Tá? Mais alguma pergunta? Encerramos a nossa audiência. Muito obrigado a todos.